Meu nome é Rendel Barros, seja muito bem-vindo ao Instituto Tomassor Brasil. E hoje falaremos sobre o desastre que é a indicação do Cristiano Zanin, advogado do Lula, ao Supremo Tribunal Federal. Bom, pessoal, antes de começar o assunto de hoje, eu queria pedir por gentileza que você já comece aí deixando o seu like no vídeo. Se você não gostar do vídeo, chega lá no final, você deixa o seu dislike, não tem nenhum problema, mas é só para dar uma força aqui para o canal que está no início. Siga também as nossas redes sociais e vamos para o assunto de hoje. Bom, pessoal, como todos vocês já devem saber, o Dr. Cristiano Zanin, também conhecido como advogado pessoal do Lula, foi indicado ao Supremo Tribunal Federal. Né? Muitas pessoas já suspeitavam que isso iria acontecer, outras pessoas ainda estavam tanto quanto reticentes, né? Porque ainda acreditavam em algum traço de moralidade do Lula, como se isso fosse possível, mas o fato é que o Cristiano Zanin está indicado ao Supremo Tribunal Federal e passará por sabatina, né, junto aos senadores, né, no Senado Federal, até a posterior e muito provável aprovação do Cristiano Zanin, a vaga deixada pelo ministro, agora ex-ministro, né, Ricardo Lewandowski, que se aposentou compulsoriamente, salvo engano, no mês atrasado. Então, agora o Rodrigo Pacheco vai marcar a data da sabatina, senadores serão escolhidos, sabatinarão o Cristiano Zanin, falarão ali algumas coisas, perguntarão outras para poder saber se o Cristiano Zanin realmente possui notório saber jurídico e reputação ilibada, né, que são os dois únicos requisitos para a indicação e aprovação de uma pessoa. Não precisa de ser um jurista, não precisa de ser um advogado necessariamente para a vaga no Supremo Tribunal Federal. Né? E qual que é o problema maior disso? O Cristiano Zanin, ele não é apenas um jurista. O Cristiano Zanin é, ou foi, durante todo o processo da Lava Jato, advogado pessoal do Lula. O que é um absurdo enorme e, inclusive, fere alguns princípios, né, do direito administrativo, inclusive. Né? O direito administrativo é a parte do direito que rege a administração pública, né, que traça ali leis e princípios sobre a administração pública, e como tudo no direito, como todas as áreas no direito, né, o direito administrativo também é regido por alguns princípios, ou seja, a própria administração pública é regida pelos princípios dispostos no direito administrativo. E o primeiro princípio do direito administrativo é o princípio da legalidade. Então nós vamos aqui tentar traçar algumas coisas para poder ver se essa indicação do Lula está de acordo com os princípios e normas jurídicas, né, do nosso ordenamento jurídico brasileiro. Bom, o primeiro princípio do direito administrativo é o princípio da legalidade, né? Então nós temos duas maneiras, inclusive, de digamos que, interpretar o princípio da legalidade. Porque nós temos o princípio da legalidade para a administração pública e nós temos o princípio da legalidade para a sociedade civil. Para a sociedade civil, o princípio da legalidade ele é muito fácil de entender, porque é aquele dispositivo constitucional que diz que ninguém é obrigado a fazer algo que não quer, salvo em virtude da lei. Eu posso querer deixar de fazer alguma coisa. Eu posso. Porém, se a lei me obrigar a fazer, eu sou obrigado a fazer. Então, por isso que ninguém é obrigado a fazer algo que não queira, salvo em virtude da lei. Porém, quando nós vamos para o direito público, quando nós vamos para o direito administrativo, nós temos uma diferença nesse princípio da legalidade. Porque se para a sociedade civil o princípio da legalidade significa que ninguém é obrigado a fazer algo que não quer, salvo em virtude da lei, o princípio da legalidade na administração pública dispõe que a administração pública só pode fazer algo caso a lei permita. Então, eu posso fazer algo mesmo
que não esteja disposto em lei. A administração pública ela só pode fazer o que quiser se tiver escrito na lei. Ou seja, se não estiver escrito na lei que pode, ele não pode fazer. Ele não tem a liberdade para fazer algo que não está escrito na lei de maneira ali expressa. Então, se você for analisar que está escrito na lei ou na Constituição que cabe ao presidente da República indicar o seu ministro para o Supremo Tribunal Federal, desde que essa pessoa tenha reputação ilibada e notório saber jurídico, então a indicação do Lula está em partes, eivada ali de uma determinada legalidade. Por quê? Porque o doutor Cristiano Zanin, eu vou até pegar aqui a notícia para poder ler melhor para vocês e vou colocar aí na tela também em algum lugar. O Cristiano Zanin, ele já foi inclusive réu e o processo acabou de uma maneira um tanto quanto estranha, né? Tanto o Zanin, que era advogado do Lula, quanto o advogado do Witzel já foram réus por corrupção. E era um esquema envolvendo o Sistema S, lá do Rio de Janeiro. Para quem não sabe, aí o Sistema S é Sesc, Senai, aí parece que a FEComércio também entra no bolo. E o esquema de corrupção era o seguinte: grandes escritórios de advocacia eram contratados para desviar dinheiro e esse dinheiro desviado ia para quem estava desviando. Então você que está me assistindo, me contrata como advogado, correto? E me paga uma fortuna de dinheiro. Esse dinheiro passa pelo meu escritório, né? E é em tese um dinheiro declarado, né? Porque eu tô ali trabalhando para você numa consultoria jurídica, por exemplo. E aí esse dinheiro passa pelo meu escritório e uma parte volta para você, tá? Então é isso que estava acontecendo. Como os advogados aqui no Brasil têm uma série de prerrogativas em relação a serem investigados, em relação à origem do dinheiro que ganham, então acaba ficando por isso mesmo. Então, quando normalmente a OAB entra no meio, então fala que esses tipos de investigação estão ferindo aí as prerrogativas do advogado e o processo simplesmente acaba, infelizmente. Né? A CNN, inclusive, lá em 2020, quando esse processo começou, fez até um esquema, eu também vou deixar aqui na tela para vocês em algum lugar, falando de como que funcionava, né, a operação do esquema. Então, e o esquema, inclusive, envolvia o próprio Sérgio Cabral, governador do Rio de Janeiro, que agora também, assim como o Lula, foi descondenado, tá? Então eu vou deixar aqui a matéria, enquanto eu estou falando, a matéria tá aí para vocês me acompanharem. Então, veja o seguinte, o Cristiano Zanin, ele pode até ter um notório saber jurídico, né? Pelo que eu sei, ele é formado em Direito na PUC. Não sei se é São Paulo ou Rio de Janeiro. Ele também tem especialização em processo civil, salvo engano. Porém, ele já não tem mais reputação ilibada, porque ele foi réu em um processo por corrupção e ele não foi nem inocentado, o processo simplesmente foi extinto, né? E justamente por essa questão de quebra de prerrogativas de advogado e por aí vai. Ou seja, um dos princípios aqui, que no caso é a legalidade, entre aspas, ela já foi quebrada, né? Esse princípio já foi quebrado. Nós temos um outro princípio do direito administrativo também que chama princípio da impessoalidade, ou seja, um agente público, seja ele eleito, no caso nossos políticos, o concursado, que é o caso dos funcionários públicos aí para esse concurso, o policial militar, o juiz, o promotor de justiça, o indicado, como por exemplo um ministro do Supremo Tribunal Federal, ou um ministro de Estado também indicado ali pelo presidente, né? Ele também é um agente público indicado, ele está ocupando aquele cargo e está exercendo aquela função para servir os interesses do público, do Estado, do cidadão, e não dele mesmo. Ou seja, todo ato do agente público deve ser eivado de impessoalidade. Ou seja, ele não deve fazer as coisas de acordo com os próprios interesses, mas ele deve fazer as coisas de acordo com o interesse público, de acordo com o interesse do cidadão. Bom,
Como então que você pode provar que alguém está agindo de acordo com os próprios interesses e não com os interesses públicos? É muito simples. É só ver a vida pregressa dessa pessoa que está sendo indicada e de quem está indicando e qual que é a possível relação entre os dois. Não há nada mais pessoal na vida do que um relacionamento, por exemplo, entre pai e filho, marido e mulher, namorado e namorada e advogado e cliente, médico e cliente. Inclusive, existem nessas questões que você vê de sigilo do advogado cliente, do médico cliente, isso não é nem do paciente, né, no caso, não é nem coisa de filme americano, não. Isso também existe aqui no Brasil. Então, quando um cliente vai atrás do advogado e fala muita coisa ali para o advogado, coisas pessoais e coisas relacionadas ao processo, o advogado simplesmente não pode sair por aí espalhando tudo que o cliente dele diz para ele, porque ele deve sigilo, ele deve uma fidelidade ao cliente dele quanto àquilo que ele ouviu do próprio cliente. Ou seja, a relação entre um advogado e o seu cliente não é uma relação qualquer, não é uma relação ali apenas de um profissional para o outro, não, é uma relação de confiabilidade, de lealdade, de fidelidade muito grande, que vai muito além do dinheiro. Porque se fosse apenas pelo dinheiro, o cliente pagaria o advogado trabalharia e depois o advogado sairia contando tudo que o cliente dele fez. E isso não é certo, além de ser antiético, é criminoso, inclusive. Isso não pode acontecer de maneira alguma. Ou seja, ao indicar o Cristiano Zanin para o Supremo Tribunal Federal, o Lula já quebrou o princípio da impessoalidade do direito administrativo. Ou seja, o Cristiano Zanin não pode ser aprovado para a vaga no STF pelo Senado Federal, justamente por, na indicação dele, já conter um vício jurídico. E é um vício da impessoalidade, ou no caso da pessoalidade, né? Haja vista que o Lula quebrou o princípio da impessoalidade, indicando o próprio advogado para o STF. Então, essa é uma coisa tão grave, pessoal, que os legitimados, os competentes para julgar o presidente da República são os ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, o Lula indicando o próprio advogado como ministro do STF é simplesmente um possível réu indicar o próprio advogado para julgá-lo. Você já imaginou o seu próprio advogado te condenando a alguma coisa? Claro que não, porque o papel do seu advogado não é te defender, então como que ele vai te condenar? Ele nem pode fazer isso, inclusive legalmente, né? Então, essa já é mais um absurdo. E por fim, porém não menos importante, existem aí vários princípios do direito administrativo, mas aqui nós falaremos apenas três. E agora nós falaremos sobre o princípio da moralidade, né? E existe inclusive um ditado romano, né, que diz, ele está em latim, né, mas eu falaria aqui mais ou menos a tradução, que é nem tudo que é legal é honesto. Ou seja, não é só porque está na lei que é honesto, ou nem só porque está na lei existe uma certa moralidade naquele ato. E o ato por si só ele é imoral, porque é um presidente da República indicando o próprio advogado para ser um juiz responsável por julgá-lo no futuro. Ou seja, não há nada mais imoral, né, para a justiça do que isso. Porque isso fere princípio do juiz natural, né? A não ser que, o que eu duvido muito, é que o Zanin vai se declarar suspeito na hora de julgar qualquer coisa que seja interesse do PT. Não, não vai, ele não vai fazer isso. Ou seja, existem vários princípios, inclusive da jurisdição, que estão sendo feridos por esse ato imoral, inclusive, né, o princípio da moralidade está sendo ferido por esse ato imoral do Lula indicar o próprio advogado como ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Ou seja, eu estou simplesmente indicando um meu advogado para provavelmente me julgar no futuro ou julgar todos aqueles que são aqui os meus amigos e que porventura possam ser julgados por alguém no futuro e vai justamente cair no colo do Cristiano Zanin. Se nós acreditávamos que o ápice da imoralidade do Lula era ter indicado
o Dias Toffoli, que era advogado do PT, ao Supremo Tribunal Federal, o Lula se supera e simplesmente indica agora o próprio advogado para ser o juiz que irá julgá-lo. Infelizmente, esse é o Brasil. Infelizmente, mais de 50, 60 milhões de eleitores fizeram um L. E agora todos nós teremos que dormir com esse barulho horroroso de que o advogado de um ladrão agora será o juiz competente para julgar esse ladrão. Bem-vindo ao Brasil. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no meu canal, siga as nossas redes sociais, compartilhe o nosso vídeo. Até a próxima, fiquem com Deus. Fui!